Hoje nós vamos falar da sogra, essa figura que, coitadinha, gente, mas carrega, aos olhos dos genros e das noras, carrega um caminhão de defeito. Parece que a bichinha nunca acerta. Ou ela faz demais e passa do ponto, ou ela faz de menos e fica sendo considerada aquela pessoa assim, tipo, meio sem noção, que não sabe o que fazer, que tudo que faz tá errado, não é verdade? Ela tá, inclusive, no centro de muitas histórias, de muitas piadas, enfim, esse assunto da sogra, todo mundo sabe como é que é, né? Dá pano pra manga. E a convivência com a sogra é algo que é muito comum, né? Primeiro, principalmente nos primeiros meses e anos com as crianças pequenas, né? Afinal de contas, chegou o bebê em casa, ai que novidade, né? Então as primeiras pessoas, as pessoas que mais têm acesso geralmente à casa do casal, da família que tem um bebezinho, são os pais deles, né? Os pais do marido, do pai, os pais da mãe. Então, são pessoas que estão geralmente ali visitando mais, convivendo e, inclusive, ajudando mais. São figuras que geralmente a gente acha mais fácil pedir ajuda também, né? Aos nossos pais ou a sogra, o sogro, para fazer qualquer coisa, para resolver alguma coisa em casa, para pegar um menino, para ficar um pouquinho em casa para a gente resolver alguma coisa, para passar em algum lugar, para pegar algum remédio, sei lá. São as pessoas mais próximas de casa quando a gente tem o bebê pequeno e aquela realidade de criança pequena. Inclusive nas rodas de conversa com mães, quando eu trago esse tema, geralmente assim dá para sentir aquele peso, né? Aquela, ai meu Deus, eu tenho tanta história para contar da minha sogra já, né? Com bebê pequeno ali, bebê recém-nascido de poucos meses, né? E já dá tanta história, já rende tanta história, né? Geralmente as histórias são difíceis, né? São pesadas, assim, são sofridas. Mas eu me lembro perfeitamente de uma história, né? De uma mãe, assim, que ela me marcou. Porque ela trouxe, assim, tanto peso na alma dela, sabe? Parece que ela sentia muita presença da sogra dela, muita interferência, e o sentimento dela era de muito peso, de muito como se ela estivesse sendo roubada dela mesma, como se a sogra quisesse roubar o lugar dela, o marido dela, a casa dela, a filha dela, né? E isso fosse muito, muito sofrido para ela, né? E isso me marcou muito e, enfim, a gente pôde trabalhar muito essa história, né, com o grupo, com as outras mães que estavam ali presentes, acolhendo ela, o choro, a dor, o sofrimento que ela estava trazendo ali. E para mim serviu de confirmação de que realmente esse é um assunto que precisa ser falado, precisa ser trazido, e a gente precisa desse espaço para a gente poder compartilhar a nossa experiência e aprender umas com as outras, principalmente aprender a nos fortalecer e a ganhar um pouco mais de sabedoria para aprender a lidar melhor, sofrer menos, encontrar mais leveza no caminho com as sogras. E eu resolvi trazer esse tema hoje através da minha própria história, da minha experiência com a minha sogra, compartilhando um pouco do que eu vivi. E eu espero que essa história te ajude a pensar, refletir um pouquinho mais e que te ajude a encontrar aí melhores caminhos para lidar com a sua sogra. Bom, o meu começo foi aquele começo assim bem tradicional, né? Tô contando a história de antes de eu ter filho. Quando eu cheguei na família, né, que o meu namorado na época, né, meu marido me apresentou para minha sogra, para a família dele. Ela assim ficou um tanto resistente, sabe aquela coisa assim que faz aquela cara de paisagem, que não gosto muito de você, mas vou te aceitar aqui, né, porque pelo contexto, não sei quanto tempo que esse namoro vai durar, enfim. Então ela tava assim bem resistente, seca, fechada, e assim aquela cara de paisagem mesmo, aquela educação mesmo proforme, assim, só para manter a boa vizinhança. Aí ela ficava dando umas pitadinhas, assim, sabe? Tipo assim, contando histórias do meu marido, de outras namoradas. Aí ela falava assim, ai, mas tinha tantas meninas que ligavam para ele, tinha uma listinha na mesinha do telefone onde eu anotava, uma listinha grande de tantas meninas que ligavam para ele. E eu pensava assim, gente, o que essa informação me ajuda em quê, né? Mas é claro que eu percebia, lógico, aquela vontade dela, assim, de me dar aquelas alfinetadas, né, e tudo. E eu pensei assim, gente, tá, ok. Ela não é a pessoa mais simpática do mundo, mas isso é normal, a gente tá começando um relacionamento, né, daqui a pouco as coisas melhoram. Com o tempo, eu fui percebendo que ela realmente tinha uma personalidade mais difícil, não só comigo, mas com todas as outras pessoas também. Aquele jeito assim, rígido, fechado, que tem uma distância das pessoas. Ela tem, inclusive depois eu fui assim, percebendo mais
a postura dela, né, uma postura mais clássica, mais ereta, sabe? Eu até brincava com ela, depois falava assim, a senhora nunca encosta na cadeira, ela não encostava na cadeira, no sofá, igual eu tô aqui agora. Ela sempre sentava assim, sabe? Com uma postura assim, bem ereta. Em qualquer lugar, gente, de dia, de noite, ela estando cansada, ela nunca encostava. Então, era sempre assim, firminha, sabe? E eu ficava, enfim, eu fui percebendo isso, que isso era muito dela. E devagarinho, conhecendo as histórias, né? A história dela e tudo mais, fui entendendo, assim, que boa parte, que tinha o lado sogra, né? Que, assim, não tava com muita simpatia para essa namorada que estava chegando, mas também tinha muito da personalidade dela, da história dela, e isso me ajudou, assim, a, sei lá, a ter um pouco de paciência, a aguardar um pouco. Mas não foi fácil, nossa, foi difícil, para mim foi trabalhoso. Eu tive que trabalhar mais, sabe? No sentido, assim, de ter mais paciência, ter mais tolerância, de relevar, ou de trabalhar com os meus sentimentos, né, que às vezes eu ficava assim, muito chateada com alguma coisa, ou ficava, tipo, pensando, nossa, mas por que ela fez isso? Nossa, mas por que ela falou aquilo, né? E aquilo gerava sentimentos em mim que eu precisava, né, que era trabalhoso para mim, vencer aquilo, passar, né, enfim. Então, me deu trabalho, sim, no começo, assim como eu entendo que também eu dei trabalho para ela, né? Porque eu chegando, também com o meu jeito, que era diferente do jeito dela, né? Eu era assim, desse jeito que eu sou, que eu acho que vocês já sentem aqui, né? Isso também, com certeza, incomodava ela, sabe? E eu percebo que ela também, entendendo que eu tava vindo para ficar, né? Que eu não tava indo embora, esse namoro não tava terminando, pelo contrário, tava ficando cada vez mais forte, né? Cada vez mais prometendo cada vez mais, né? Então, para ela, eu acho que foi ficando assim. Era desconcertante para ela, não era fácil, não. Então, a gente teve esse trabalhinho uma com a outra. Eu percebia que realmente não era só meu trabalho, era dela também, né? Já com meu sogro era outra história. Meu sogro era bem mais simpático, risonho, conversava mais. Então, era aquela presença, assim, mais acolhedora, sabe? Aí eu até lembro de pensar, assim, que, gente, nossa, agora eu conheci a verdadeira sogra, né? O que será de mim? Deus me abençoe. Tá, e aí como eu falei que ela tinha essa resistência com todas as pessoas, gente, eu vi até com o próprio filho. Então, por exemplo, o meu marido, ele não tinha assim aquela coisa de abraçar a mãe, de brincar com ela, o relacionamento também não era assim, eu vi que não era assim mais à vontade, sabe? Como mãe e filho, né? Então, às vezes a gente ia almoçar lá na casa dela, ela preparava o almoço, tudo, e a comida dela deliciosa, e eu comia, né? E aí eu sempre elogiava, agradecia, né? E aí eu cutucava, né, no meu marido, falava assim, vai lá na cozinha, dá um abraço na sua mãe, né, dá um beijo, agradece ela a comida, né. Aí ele ia lá, sabe, abraçava ela, aí eu lembro, assim, de ver ela assim, achava bom o abraço, mas ela ficava dura, sabe, assim. E ele pegava nela assim, abraçava tal, e ela dava umas risadinhas assim. Eu acho que isso, eu vou falar mais na frente do vídeo, mas eu acho que isso foi uma das coisas que começou a cativar ela, foi sei lá da onde que me veio isso, esse pensamento de que ela precisava entender que eu não ia roubar o filho dela, né? Que o filho dela continuava sendo dela e que a relação deles era boa e poderia ficar melhor ainda, né? Então, quando eu dava esses cutucão nele, eu imagino que ela também começou a perceber que isso estava vindo comigo, né? Com a minha chegada, estava vindo também um comportamento de um filho, né, mais próximo, mais carinhoso, mais atencioso com ela, né? Não que ele não fosse, que ele sempre foi, mas de um jeito diferente, mais carinhoso, sabe? Mais amoroso, assim. Então eu acredito que isso facilitou também para ela mais na frente, para ela abrir mais espaço para mim e a gente se aproximar, como de fato aconteceu mais na frente. Isso que eu tô contando, mas na fase do namoro, porque aí depois a gente namorou 5 anos, casamos, depois de quase 2 anos de casado eu engravidei e tive meu primeiro filho. E aí eu falando da presença da sogra, né, quando os filhos nascem, e de fato, a gente morava em Londrina, no Paraná, e ela em Uberlândia, né, Minas Gerais, e ela viajou lá, né, 8 horas de viagem, foi para lá para acompanhar esse finalzinho da gravidez e o nascimento do Caio, assim como foi meu sogro também, foi minha mãe, né?
esse primeiro filho, né, nosso chegando. Não era o primeiro neto dela, mas era o primeiro filho nosso, né, chegando. E ela foi com o meu sogro e ficaram lá, acompanharam o trabalho de parto da sala de espera do hospital. Vocês acreditam, gente? Ela ficou lá não sei quantas horas esperando o trabalho de parto. E foi uma noite, assim, tava uma noite bem fria, que a temperatura caiu lá, caiu para 10 graus, assim, né? Ela não estava acostumada com isso. Os dois ficaram lá, coitadinho, passando frio, que nem um picolé. Depois fomos para casa e esses primeiros dias, né, eles ficaram lá, depois voltaram num outro momento, logo na sequência, né, ela voltou para me ajudar nessa de revezar, sabe? Minha mãe fica uns dias, minha sogra fica uns dias. Ela veio, a minha mãe não estava podendo vir naqueles dias e ela veio, assim, logo com o Caio bebezinho, né, antes de inteirar 3 meses. Ela foi para lá, ficou um bom tempo comigo, me ajudou com ele nas madrugadas, e minha sogra, assim, já era mais de idade, e ela ficou acordada a noite inteira. Eu lembro, assim, que eu acordava muitas vezes à noite para dar mamar, isso me estressava horrores, me cansava absurdamente, né? Não estava acostumado com aquele ritmo de vida, né? De repente vem um recém-nascido e ele, sei lá, parece que suga toda a sua energia, tudo aquilo que você tem, eles querem tudo e mais um pouco, né? A necessidade ali de colo, de mamar, enfim. E a gente de servir também, né, essa nova vida, então é muito exaustivo. E eu tava muito cansada, e ela chegou lá e ficava com ele, e eu não escutava um chorinho de madrugada, gente. Sabe aquele susto que você dá, que você levanta de madrugada, assim, um pulo da cama, que você fala assim, meu Deus, passou da hora, cadê o menino? O que aconteceu, né? E de repente ela chegava no quarto, assim, pé por pé, trazia ele, aí eu punha assim pra mamar, parecia uma fada, assim, né? Aí eu punha pra mamar e depois entregava pra ela, ele não chorava nada. E ele chorava toda noite, ele tinha um refluxo muito forte. E ele precisava ficar muito tempo no colo, assim, na vertical, sabe? Então eu dava mamar, eu precisava ficar 40 minutos com ele, segurando, assim. Então era muito cansativo, não sobrava quase tempo entre as mamadas, né? Ele mamava entre, sei lá, a cada 3 horas. Aí eu dava mamar, ficava com ele 40 minutos. Não sobrava muito tempo, eu tava assim, muito exausta. E de madrugada a mesma coisa, né? E ele chorava muito, porque às vezes o refluxo incomodava, ele chorava aquele choro muito alto, de gritar, assim. Eu ficava, meu Deus, era cansativo. E ela ficou lá esses dias todos e eu não escutava ele chorar, sabe? Ela ficava com ele a madrugada inteira e levava lá pra mim. Nessa época, assim, nossa, aquilo derreteu meu coração, sabe? Aquilo me fez desarmar, sabe? Quando você realmente derrete ali, que você desarma e que você se rende a esse amor, assim. Eu via o amor dela, né, e eu pensava assim, ela não me ama tanto assim, mas é o amor dela pelo neto, pelo filho, e quem sabe até por mim, né, quem sabe até ela tá começando a me amar. Mas enfim, eu fui assim quebrando, sabe, da minha parte também, e me rendendo a esse amor, assim, a esses gestos, pequenos gestos, sabe, simples assim, porque ela não era de grandes gestos. Mas as pequenas coisas da presença dela ali, do alívio que ela estava me dando, aquilo para mim foi muito marcante para mim, foi muito importante, e eu trouxe para dentro de mim, para um lugar assim de gratidão e de reconhecimento do imenso valor que foi a presença dela naqueles dias, né? Mesmo tendo as coisas dela, mesmo tendo a personalidade dela, o jeito dela, as coisas que me deixavam assim desconcertadas, ainda, né, porque ainda era um começo, eu conseguia reconhecer o valor tão maravilhoso da presença dela ali naqueles dias, né? Isso ficou muito marcado dentro de mim. Foi a primeira, assim, uma das primeiras grandes marcas para mim, sabe? Mas é claro que comparada à minha mãe, né, e isso acontece muito com todas nós, né? Geralmente a gente dá muito mais certo com as nossas mães do que com as nossas sogras. E a presença da sogra geralmente traz uma série de conflitos, né? Eu tô contando aqui a minha história, mas você também deve ter um tanto de coisa aí para contar e para compartilhar das coisas que você já viveu com a sua sogra, né? De coisas que aconteceram, enfim, não, gente, vários detalhes, né? Várias histórias que você aí tem aí para me contar também sobre a sua experiência com a sua sogra.
Então, no meu caso também não é diferente, né? Minha relação com a minha mãe sempre foi uma relação muito boa, muito próxima, né? A gente muito amigas ali, muito companheiras. E ela sempre participando muito da minha vida. Assim, a presença dela em casa, na minha casa, né, já era uma presença, assim, para mim, bem mais fácil de lidar, né? Meu marido já teve lá as dificuldades dele, né? Faz parte, isso é normal. Não tô falando aqui que nós mães somos privilegiadas, muito pelo contrário. Os maridos também têm um tanto de conflitos com as sogras deles, né, com as nossas mães. Mas para mim, assim, claro, a presença dela em casa era, assim, algo que eu conhecia, me ficava bem mais confortável, né? Ela também já me conhecia muito, a gente tem ali mais ou menos a mesma vibe, mesmo estilo de personalidade, o mesmo tipo, né? E ela, assim, cuidando, né, dos bebês, né? Porque aí depois vieram outros, assim, na sequência, né? Tive filhos muito próximos, logo o primeiro cresceu um pouquinho, quando tinha 10 meses eu engravidei da segunda, e depois passou um pouquinho também, engravidei da terceira. Então, assim, essa realidade de filhos pequenos, né, eu tinha lá em casa e a necessidade também de ajuda. Então, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, de todo mundo que pudesse ajudar, né, era muito bem-vindo. Mas a sogra aí já é diferente, aí muda um pouco o clima, né, aquela interação. Nem sempre ela vai saber fazer do meu jeito, ela vai ficar sem graça, eu vou ficar sem graça, aquela coisa. Então esse começo, assim, ele tem essa tensão, né? Geralmente a gente precisa se dedicar um pouco mais para que o relacionamento flua de uma boa maneira. E é claro que com o nosso cansaço, a nossa mente cansada, o corpo cansado, né? É fácil também a gente às vezes não querer nem ter paciência e, sei lá, querer assim abandonar o barco. E às vezes isso está sujeito a gerar, assim, sentimentos e até situações desagradáveis. Quando os meus filhos nasceram, como eu já comentei aqui em outros vídeos, né, é claro que eu cheguei ali, né, como a mãe moderna, né, aquela mãe já com todo o script da mãe moderna pronto, né, isso aqui eu não vou permitir, isso aqui eu faço questão de fazer, eu vou ser uma mãe assim e não assado, né? Parece que eu já tinha, assim, na minha cabeça, já formatado algumas coisas, né? Claro que não tudo, mas algumas coisas que eu falava assim, não, comigo vai ser assim, 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 né? Vai ser diferente, aquela mãe moderna, né? Não vou dar chupeta, não vou dar mamadeira, vou fazer parto normal, não vou aceitar a visita pegar o meu bebê nos primeiros dias, não vou dar açúcar para as crianças até tal idade, ou até nunca vou dar, vou fazer uma dieta exemplar, vou cuidar deles de uma forma exemplar e serei uma mãe exemplar e ninguém vai intrometer nisso. É mais ou menos assim na cabeça de toda mãe. Umas mais, outras menos, mas é mais ou menos assim. E isso aí entra em conflito, né, com as experientes, as mais experientes, as sogras, as tias, as cunhadas, enfim, todo mundo, as primas, né? Todo mundo que tem mais experiência que você e que vem te dar algumas ideias, dicas, sugestões, né? Que são os famosos classificados hoje em dia, os famosos palpites que ninguém gosta. Então, isso aí entra em conflito e não foi diferente comigo, não. Entrou em conflito e eu falava, ai meu Deus do céu. O fulano quer dar remédio pro meu filho. Eu falei que eu não ia querer remédio, vou criar um menino com coisa só natural, não é assim, né? Falei que eu não queria dar chupeta, por que fica me oferecendo chupeta, não sei o que, mamadeira, etc, etc. Então a gente vive esse tipo de conflito normal, comum, em toda a realidade, toda casa de mãe com um neném recém-nascido. Com a mãe da gente, a gente costuma, assim, ter mais facilidade de lidar e de conversar. Agora, com a sogra, aí vem aquele peso, né, da sogra, que você tem que ficar ali explicando, ensinando, né, o seu pensamento, a sua lógica, o porquê das coisas, mas ao mesmo tempo tendo que ser respeitosa, mas ao mesmo tempo, sabe, tem hora, assim, que dá vontade mesmo de impor alguma coisa, né. E aí, uma história que eu quero compartilhar aqui, que eu acho muito importante, assim, muito interessante de ser compartilhada, aí que foi também uma das marcas para mim, assim, que me ajudou a fazer uma virada, sabe? Que começou ali, foi um divisor de águas ali, naquele momento eu comecei a enxergar um pouco mais diferente também. Eu contei lá do momento do meu primeiro filho recém-nascido, que ela chegou e que aquilo ali me marcou, que também foi assim... Foram momentos de virada, sabe? Virada de chave, assim, que eu
enxerguei um pouco mais e comecei a ver diferente e isso facilitou para mim. Então teve esse momento também que quando os meus filhos eram pequenos, né, bem pequenininhos, e eu levava os meninos para dormir na casa dela, porque eu tinha alguns compromissos à noite e eu precisava, né, dela ficar com eles. Minha mãe ficava sempre com os meninos, mas eu achava importante também levar para ela, e ela também pedia, e por mais que fosse assim, não era a mesma coisa de deixar com a minha mãe, mas a minha mãe muitas vezes vinha ficar em casa, né, na minha casa, o que facilitava para mim, mas aí para ela eu tinha que levar os meninos, porque para ela não era tão fácil vir ficar na minha casa. Então eu levava na casa dela, que era assim, a casa dela, o estilo dela, o ritmo dela, né, as regras dela. E então a gente tinha que se ajeitar para poder fazer caber isso, né, dos meninos ficarem lá na casa dela e ficar tudo certo. E ela, gente, muito cuidadosa, do jeitinho dela, né, que eu já descrevi aqui, né, assim, carinhosa com os meninos, atenciosa, sabe, querendo ficar com eles. E ela organizou lá na casa dela um quartinho, menino, ó, tinha 3 caminhas, com as roupinhas de cama que os meninos escolheram, as toalhinhas, tudo, era tudo bonitinho. Ela comprou uns joguinhos para brincar com eles, sabe? Ela brincava com eles de jogos que não era comum eles brincarem lá em casa, eram jogos assim que ela gostava de brincar. Então era assim um ambiente, né, bem diferente lá de casa, né, no estilo dela. A casa dela assim tinha poucos móveis, era uma casa sempre muito limpinha, com tudo no lugar, tudo, sabe, bonitinho assim. E eu pensava assim, nossa senhora, a gente não pode tirar nada do lugar, né? Não tinha muita coisa, ela não era muito de badulac, de coisinha assim de vó, de forrinho, de trenzinho miudinho assim, ela não era não. Mas a casa dela, assim, limpinha, sabe? Tudo organizadinho, os quartinhos organizadinhos. E eu ficava pensando, meu Deus, será que esses meninos vão dar trabalho? Se eles bagunçarem, se deixarem as coisas jogadas, como que vai ser isso, né? E eu preocupada com isso. Mas aí tinha que dar um jeito de, assim, relaxar e deixar eles lá e confiar que a coisa ia dar certo. Acontecia que a gente chegava lá e eu não queria dar doce, chocolate pros meninos nessa fase, né? Só que, e eu falava pra ela, né, eu vinha toda com as instruções, né, ai meu Deus do céu, como nós mães, né menina, hoje se eu fosse lá atrás, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria essas bobeiras não, mas na época eu fazia, né, então dona Wanda, chama Wanda, é assim, 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 tá, os meninos tem hora pra isso, não sei o que eles comem, o que eles não comem, aquelas recomendações que a gente dá, né, pra pessoa ali que não convive tanto com você na sua casa, você vai ficar na casa de uma pessoa assim, que tá ali um pouco mais distante, né? No caso, a sogra versus a mãe, né? Tô sempre falando isso aqui, a mãe da gente já é mais de casa, já a sogra é uma pessoa um pouco mais distante. E eu levava os meninos lá e dava um tanto de recomendação pra ela, né? Mas aí ela começou a presentear os meninos com um chocolate quando os meninos chegavam lá. E ela dava tipo um tablete de chocolate assim para cada um, e os meninos eram muito pequenininhos, e eu falava assim, meu Deus, tá, então vou deixar passar dessa primeira vez, mas vou explicar para ela. Eu falava, não, dona Wanda, sabe o que é? Porque eu não tô querendo dar chocolate pro menino, porque é doce, não sei o que, blá, 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 todas as teorias modernas, né, para ela. E ela, ela fazia assim, né, toda fina, clássica, assim, sim, entendo. Da próxima vez que eu ia lá, tinha mais chocolate, bala, coisas assim. No fim, ela tava fazendo cestas. Então, tinha cestas de bala e de chocolate para esses meninos. Eu falava, não é possível, ela tá me implicando. Só pode ela tá me implicando, gente. Aonde que isso vai parar? Porque, tipo assim, eu já falei 1, 2, 3, já expliquei de um jeito de outro, já mostrei coisas na internet, já mostrei as estatísticas, já expliquei de tudo quanto é jeito. E ela dá. E lá na hora, tipo assim, eu não tinha coragem, assim, eu sei que muitas mulheres fazem isso, não, vai comer, pronto, acabou, e enfrenta a sogra, né, mas eu não queria fazer isso, sabe, menina, porque eu também sou fina, né, aí eu não queria fazer isso, e eu falava assim, nossa, gente, mais tarde eu converso com ela, né, deixa passar, mas, assim, eu ficava tensa, eu ficava chateada, eu ficava enjoada com aquilo, sabe, achando que ela tava me provocando, achando que ela tava me implicando, e eu falava, meu Deus do céu, não vou trazer os meninos mais. Outra hora eu falava, não tem jeito, mas eu preciso, vou levar. Ou então, não, mas como é que os meninos ficam sem ir lá, né? Então ficava, sabe aquela balança assim, pesando os pontos, né? E assim foi. Até que um belo momento eu comecei a perceber assim o que eu não estava vendo, sabe? Por trás daquilo tudo.
Porque a minha mãe, com os meninos, ela tinha mais acesso, ela frequentava mais a minha casa. Ela era mais jovem, 20 anos do que a minha sogra, então ela tinha muito mais energia, ela brincava. A personalidade dela já é uma personalidade assim de fazer folia, sabe? De brincar, de se divertir, de inventar coisa, de inventar história, de fazer arte. Ela já tem essa personalidade assim mais acolhedora, carinhosa, amorosa, moleca, que apronta com os meninos. Os meninos, assim, pensa, criança não tem dificuldade com uma pessoa dessa. Então eles não tinham dificuldade com minha mãe, pelo contrário, eles tinham assim uma relação muito próxima, muito natural, sabe? De muita proximidade e de muita convivência. Já com a minha sogra, não era bem assim, por tudo isso que eu tô te contando aqui. Ela era toda, né, não gostava de abraçar, de beijar, não era assim aquela... Não demonstrava o carinho através dos gestos e do corpo, né? O jeito que ela demonstrava carinho, por exemplo, que foi o que eu estava percebendo naquele momento, era dando chocolates e balas, era comprando os joguinhos para os meninos, era recebendo ela na casa dela, eles na casa dela, com o que ela tinha para oferecer. E aquilo, gente, quando eu comecei a perceber isso, tipo assim, eu até ficava com medo, sabe? Tanto que a minha mãe era assim, muito dada com os meninos e eles com ela. Eu ficava assim pensando, gente, será que esses meninos, assim, eles vão gostar tanto da minha sogra por ela ser uma pessoa tão diferente, né? E eu cheguei a ficar preocupada porque eu comecei a pensar assim, não, eles precisam gostar dela também, né? Eu não quero que eles tenham uma diferença, assim, muito grande, né? Com a minha mãe, com elas, precisam ter a experiência com ela, né? Mas ao mesmo tempo eu queria que ela se transformasse, sabe? E de repente eu comecei a perceber que eles estavam indo lá. Eles estavam felizes na casa dela, eles gostavam, sempre voltava contando milhões de coisas boas que eles fizeram, das coisas que eles comeram, os jogos que eles brincavam. E tipo assim, ela assistia o programa do Gugu, parece, sei lá o que é que tinha na época, novela, essas coisas da televisão, ela assistia e a gente não assistia televisão na minha casa, né? Era outro ponto. E ela assistia televisão, gente, os meninos amavam ver televisão com ela e voltava contando que viu, que achou uma coisa muito engraçada, não sei o quê. Então, a reação que eles tinham quando eles voltavam para casa, como eles relatavam tudo que tinha acontecido, outro momento, assim, da nossa história que foi, assim, sabe, derretendo o meu coração, que eu fui sentindo, assim, muito amor por ela e pela relação que ela estava construindo com os meus filhos, que era totalmente diferente da que a minha mãe, enquanto vó, construía, da que eu estava, né, construindo o que eu achava que era mais ideal, mas ela estava construindo a relação dela. E o chocolate, a televisão, os jogos, era como ela conseguia demonstrar o amor dela, o cuidado, a presença com eles. E isso foi mexendo muito comigo, né? Primeiro de sentir essa necessidade de que eles tivessem uma proximidade com ela, mas como que nós vamos fazer isso se ela é uma pessoa tão rígida e distante, né, por natureza, e a minha mãe já é uma pessoa toda dada, né? Então, como que eu ia fazer isso acontecer? Nessa época também, eu estava acessando muitos conhecimentos, né, das leis universais, de várias teorias, formas de conhecimento, e inclusive da constelação familiar, e vendo, assim, a importância do valor, né, do lugar do pai e da mãe, os meus pais para mim, assim como os pais do meu marido para ele, né? E vendo, assim, a importância num grau muito alto. Depois de eu como mãe e do meu marido como pai, os nossos pais são as figuras mais importantes para os nossos filhos, são as referências mais importantes para os nossos filhos. Então é algo muito próximo. Como que a gente pode ver tanta dificuldade nisso e chegar até a não querer que essa relação funcione, né? Já vi muitas mulheres, né, sentirem isso. Ai, preferia que não tivesse, né, uma proximidade, né, que preferia que fosse distante. Graças a Deus que mora em outra cidade. Graças a Deus que não convive tanto, né? E eu fico sentindo, sabe, por isso, às vezes a gente não tem noção da importância da pessoa, né, que ela ocupa na nossa vida, né? Então, assim, a gente saber honrar esse lugar, a gente saber honrar essas presenças tão importantes do pai, da mãe e dos pais do pai e da mãe, né? Graças a ela e meu sogro,
né? O meu marido nasceu e chegou para mim na minha vida e hoje é pai dos meus filhos, né? É o amor da minha vida, meu grande companheiro, meu grande amigo, e vejo que ele foi muito bem criado por ela, né? Então, assim, eu comecei também a honrar quem ela é exatamente como ela era, né? Então, eu comecei a honrar todas as características dela, comecei a valorizar as características dela, mesmo as que inicialmente eram difíceis para mim. A honrar ela simplesmente e principalmente pelo fato dela ser a mãe do meu marido, né? Ela ocupa um lugar de muita importância, né? De maior importância na vida dele. Ela é a mãe dele. Então, como que ela pode não ser tão importante assim para mim, né? Então, assim como a minha mãe é importante para mim, o meu pai tem essa importância, esse lugar, esse valor, esse peso, né? Esse lugar de honra para mim, ela também deveria ter, o meu sogro também, e eu deveria ter esse reconhecimento. Então foram essas ideias, né, que começaram a entrar dentro de mim, transformar o meu jeito de pensar, de agir, né, transformar os meus sentimentos também, o meu olhar, a minha concepção, a minha compreensão das coisas como são, né, a minha aceitação das coisas como elas são. Não necessariamente são do jeito que eu quero ou que eu acho que deveria ser, mas são como é possível, né? E tudo isso tem uma grande riqueza e assim eu fui desenvolvendo esse olhar e esse novo jeito de lidar com a situação e honrá-la na minha vida, não só como mãe do meu marido, avó dos meus filhos, mas como uma segunda mãe para mim, como uma mulher assim que eu queria trazer para mim, para ser muito próxima de mim. Eu aprendi que resistência gera choque, conflito, desentendimento, distanciamento, sabe? E era justamente o que eu não queria. Então eu comecei a perceber que não só ela tinha resistência, né, pelo jeito dela de ser rígido, seco, assim, mas eu também, né, em alguns momentos eu tava tendo aquela resistência também com o jeito dela. E que eu precisava melhorar isso, eu precisava sair desse padrão para que eu pudesse alcançar algo novo. E com isso tudo, eu fui me ajeitando, eu fui me reorganizando na presença dela. E é claro que eu não preciso nem dizer que isso foi facilitando muito o nosso relacionamento, a nossa relação, a nossa convivência. Eu comecei a mudar eu mesma, o que eu pensava e como eu me comportava perante ela. Quando a gente muda algo que está dentro de nós, sabe? Dentro da nossa alma, dentro do coração, você muda uma compreensão, você muda o seu sentimento a respeito de alguma coisa ou de alguém, e isso começa a mudar tudo. É como se você fizesse um reset, sabe? E fizesse uma reconfiguração no seu sistema. E a partir dali, as coisas vão acontecendo devagar as coisas vão mudando para um outro padrão de vibração, de entendimento, trazendo mais facilidade e mais leveza na caminhada. E isso foi gerando cada vez mais alegria na nossa convivência, pela proximidade, pela superação, né, daquele outro momento que estava mais difícil, mais pesado, pela alegria da união, de ter ela por perto, de conviver com ela mais por perto, de dentro de mim eu estar mais leve em relação a ela, ao jeito dela, e de estar mais de braços abertos, acolhendo ela, de querer que ela esteja junto, de querer conviver com ela. É muito diferente quando a gente quer, a gente aceita, a gente quer conviver com alguém ou alguma coisa que a gente antes rejeitava. É muito diferente do que só aceitar, sabe? Aquela aceitação assim, formal, que você fala, ai, tá bom, vai, eu aceito, tudo bem. Mas não, você querer, você desejar vivenciar aquilo é totalmente diferente, porque é uma abertura que você faz, não do plano mental, mas do seu coração e da sua alma. E foi o que eu estava fazendo, né? O que eu estava fazendo. Isso quando os meus filhos eram pequenos, nessa fase aí. Então, hoje os meus filhos estão adolescentes. E isso foi melhorando a cada dia. E eu fui percebendo que foi melhorando para ela também. Ela foi derretendo um pouco mais. Lá mais na frente, até eu falava, dona Wanda, eu sei que a senhora não gosta de abraço, não, mas eu vou te dar um abraço. E aí eu dava um abraço nela, dava beijinho, eu cuidava bem dela. Teve momentos que eu precisei cuidar mais dela, ela também cuidou de mim. Nós tivemos, assim,
depois, muitas histórias que a gente foi construindo, muitas experiências que a gente foi... É como se a gente tivesse plantado ali no nosso jardim uma sementinha da boa vontade, da compreensão, da tolerância, do amor. Isso é o amor, né? Isso tudo é amor. Então, esses gestos de amor ela teve comigo, do jeito dela. Eu também tive gestos de amor com ela, do meu jeito. Eu era mais grudenta, mais de dar abraço, de beijos, de falar coisas carinhosas, né? Então, muitas vezes eu falava para ela, né, que ela era uma segunda mãe para mim, lembrando de coisas que ela tinha feito por mim e que eu era, assim, muito grata, sentia, assim, um amor no meu coração por ela, por isso, e muita gratidão. Eu falava, diversas vezes eu falava, estava nos almoços, sabe aqueles momentos que você está mais tocada, assim? Eu não perdi a oportunidade de falar para ela do meu amor por ela. E ela começou a falar para mim do amor dela por mim. Então, muitas vezes ela falou que ela me via como uma filha, né? Eu fico até emocionada de lembrar, porque no ano passado ela faleceu e foi, assim, muito triste, né? Mas como eu falei, assim, ela já era de mais idade e a perda dela, né, todos nós sentimos muito. Por outro lado, eu ainda sinto a presença dela muito forte na minha vida, dentro do meu coração, né? Eu falei pro meu marido, eu falei assim que eu sinto que ela faleceu, mas que ao mesmo tempo eu sinto muito forte a presença dela dentro de mim, né? E isso me traz alegria. E com certeza é por tudo isso que nós vivemos juntas, que nós trabalhamos dentro de cada uma. Eu trabalhei dentro de mim, ela também dentro dela, por todos os momentos que a gente superou, que a gente teve paciência uma com a outra, que a gente se entregou com amor para essa nossa relação. E eu digo com certeza que desde esse comecinho lá atrás, né, eu tinha essa preocupação, será que os meninos vão gostar dela, por ela ser um pouco mais diferente, não sei o que, não sei o que. E eu pude perceber desde o começo o amor dela fluindo livremente pro coração deles. Eu não queria estar à frente disso, sabe? Eu não queria ser a pessoa que impedisse, que fosse impedir os meus filhos de gerarem uma conexão com ela. Então eu não fiz isso, eu dei um passo atrás, né, e deixei os chocolates, deixei aquela coisa, tudo que ela trazia, que ela conseguia trazer, eu fui deixando aquilo tudo, que chocolate, gente, chocolate, depois a gente resolve, o que era mais importante? Era eu manter uma dieta toda moderna, bonitinha, programada para os meus filhos e ir contra o movimento que ela estava fazendo de aproximação deles, ou eu sair de cena e deixar ela criar aquele ambiente, criar a relação, o vínculo com ela, com os meus filhos. Então, essa foi a minha escolha naquele momento e eu decidi dar esse passo atrás e deixar que o amor deles fosse gerado e florescesse no jardim da história deles. Essa história é deles, não me pertence, é deles. E com certeza, desde esse começo, eles começaram a sentir um imenso amor por ela. Eles sentem um amor, uma proximidade com a minha mãe, assim, muito forte, e também sentem um amor e uma proximidade com ela, assim, maravilhosa, e certeza que tem ela muito guardada no coração, nas orações, nas nossas conversas. Hoje em dia, a presença dela é muito forte dentro da nossa vida, a gente está sempre falando delas, eles estão sempre contando histórias, e sempre que eles falam dela, com um amor e um carinho muito grande. Como que você não ama uma pessoa que seus filhos amam e tem admiração e tem tanto carinho? Então, com certeza, ela é uma pessoa assim que eu amo muito, muito mesmo e trago ela muito forte dentro do meu coração. Então, todas essas histórias, toda essa convivência, eu aprendi que isso gera amor, conexão, convivência, boas histórias, boas memórias. Gera saúde mental, espiritual, física. E proporciona, sim, uma vida bem vivida. Então, ela faleceu no ano passado, como eu falei, e eu olho para a nossa história e eu tenho, assim, muito amor, muita admiração por essa história, pela trajetória que a gente fez e pelas escolhas que a gente fez. Eu escolhi dar mais de mim para ela e ela também escolheu. E a gente, no final, pôde se chamar de mãe e filha. Eu tenho certeza que ela levou com ela o meu imenso amor que eu tenho por ela. Eu tenho certeza que ela tem certeza do meu amor por ela. E também eu sinto uma grande honra de ter vencido as nossas diferenças e ter ganhado esse título tão especial de filha para ela.
Então, essa é a minha história com a minha sogra. Eu espero que te ajude aí também a refletir sobre a sua própria história e a encontrar, assim como eu tô te contando, que eu encontrei caminhos dentro de mim para poder vencer as nossas dificuldades, as nossas diferenças, que você também possa encontrar ou já esteja encontrando um caminho de leveza, de mais sabedoria, de um relacionamento mais saudável com a sua sogra, assim como eu tenho a alegria de compartilhar que eu encontrei. Como eu contei aqui, né, foi uma trajetória assim que começou tensa, né, não muito bem, e que no decorrer do caminho, por escolhas que eu fiz, que me ajudaram no decorrer do tempo a gente desenvolver uma relação não só amigável, tolerável, mas uma relação bem mais próxima, profunda, forte e duradoura. Então comenta aqui, me conta como que é aí para você, como que é a sua história, se tem algum ponto que você gostaria de acrescentar, algo importante que você gostaria de compartilhar aqui também. Me ajuda também compartilhando esse vídeo com as mães que você sente, lembrou aí que precisam desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para receber novos vídeos toda semana e também para assistir os vídeos que eu já coloquei aqui. Inclusive eu vou te indicar um vídeo para você ver na sequência desse, que tem o título A Chegada do Bebê Muda Tudo, onde eu falo das transformações que a gente vivencia quando chega o bebê, pelo fato de a gente estar sempre voltando à nossa história de origem, né? Como que foi com os nossos pais e todas as histórias que a gente tem na memória da nossa própria história de vida enquanto bebês, crianças, adolescentes, aquilo que a gente viveu com os nossos pais. Aproveita para ver os outros vídeos do canal, para se inscrever, para receber sempre vídeos novos toda semana. Muito grata pela sua presença aqui e a gente se vê na próxima oportunidade. Um beijo!